Olá, vamos a mais uma videoaula. Nesse momento, a correção da lista de exercícios sobre PA, progressão aritmética. Também na descrição desse vídeo estará o link de acesso a esse exercício para aqueles que desejarem ter para fazer primeiro antes de seguir a correção. Correção dos exercícios de 11 a 13 da lista proposta de PA. Número 11. Esse 11, vamos atentar ao que ele está colocando. Ele deu uma expressão em 1 mais 7 mais pontinho, pontinho, mais x igual a 280. E ele disse que este primeiro termo desta expressão, isso tudo aqui, ó, que está à esquerda da minha igualdade, forma uma PA. Então, o que ele deseja saber? Quer que a gente resolva essa equação para que de fato dê 280. Então, como isso aqui é uma soma, eu já posso concluir que este 280 é a soma de uma PA. Então, que elementos que eu tenho? Eu tenho aqui o meu A1, que vale 1. Tenho o meu A2, que vale 7. Obviamente, aqui já me ajuda a calcular a razão. Então, vamos descobrindo. E esse x é meu AN. E o N, eu não sei qual é o valor dele. Então, nós temos que agora trabalhar com o que temos. A primeira coisa que eu vou fazer, neste instante, é recordar que nós temos duas fórmulas. Nós temos a fórmula do termo geral, eu vou colocar aqui no canto superior, eu vou chamar de 1. E temos a fórmula da soma dos termos de uma PA, que eu vou colocar aqui, chamar de 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a primeira fórmula aqui, já vou substituir de uma vez, Então, a N meu vale x, o meu A1 vale 1, a parênteses, N eu não sei quanto que vale, e a razão minha que vale 6. Vou realizar a distributiva aqui, 6n menos 6, x igual a 5, um momentinho, por favor, 5 menos 5 mais 6n. Não tem como eu resolver, porque aqui eu tenho duas incógnitas e eu preciso de mais uma equação. Vou agora substituir as informações neste momento na segunda fórmula. Então, soma. Soma, ele já deu aqui, que como tudo isso somou, deu 280. A1 vale 1. A N, eu sei que vale x, dividido por 2, vezes o número de termos que eu não sei qual que é. O 2 está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Então, eu vou ter aqui 560, que é igual a 1 mais xn. Então, vocês também podem ver que eu não resolvo essa expressão por ter duas incógnitas. Bom, agora vamos analisar. Eu tenho essas duas expressões, duas incógnitas, eu posso resolver. Eu pego esse elemento x e substituo aqui, ou eu pego esse elemento n, passo, obviamente, esses termos à minha esquerda e substituo no lugar de n. O que eu vou fazer neste momento? A minha escolha vai ser que eu vou pegar o valor de x, que é tudo isso aqui, e vou substituir nesse lugar aqui. Então, vamos para o próximo frame, para que a gente possa visualizar bem isso daí, ok? Então, vamos lá. Então, eu vi que agora eu vou escrever o que eu tenho que x é igual a menos 5 mais 6n, e tenho que 560 é 1 mais x vezes n. Isso aqui é um sistema de equações que é o ensino fundamental, 7ª série, tá? Dá um pouco de trabalho, mas com cautela a gente consegue resolver. Então, como eu disse, eu vou pegar toda essa expressão e vou substituir aqui. Então, 560, que é igual a, abre parênteses, 1. Faço os jogos de sinais, porque é positivo. Não vai alterar, obviamente, mas a gente tem que ficar atento. Vou fazer as operações que é possível
aqui dentro, possíveis aqui dentro, que no caso é o menos 4 mais 6n. E lembro que eu faço na minha distributiva. Então, eu vou ter 560, que é igual a menos 4n mais 6n ao quadrado. Então, todos vocês estão observando que isso é uma equação do segundo grau. Então, eu vou trabalhar com essa expressão para deixar na forma que todos já conhecem de uma equação do segundo grau, ok? Então, o que eu fiz aqui, eu joguei esse 560 à minha direita, por isso que ele é negativo, tá? Bem, uma outra observação que nós temos que atentar, que nos facilita muito, é o seguinte. Os coeficientes, né, desta equação do segundo grau são todos pares. Então, eu posso dividir toda essa expressão por 2. Por que isso? Para facilitar a minha conta. Porque às vezes eu posso estar num concurso, numa prova, em qualquer local, e eu não possuo calculadora. E então, quanto menor o tamanho do número, menor é a margem de erro, ok? Então, é uma equação do segundo grau, todos vocês já conhecem, né? Vamos aqui identificar os termos dessa minha equação. O coeficiente A vale 3, o coeficiente B vale menos 2 e o C vale menos 280. Eu gosto de primeiro resolver no discriminante, né? Até porque se der negativo não existe essa solução no conjunto dos reais, ok? Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 280. Resolvendo tudo isso, eu vou encontrar 3.364. Pois bem, colocando na fórmula de Bhaskara, também todos já conhecem, prestemos atenção nos sinais que estão sendo trazidos pelos coeficientes, ok? Dividido por 2 vezes 3. Então, aqui vai me dar 2 positivo mais ou menos a raiz quadrada de 3.354, que vai me dar 58, dividido por 6. Então, nós sabemos que temos dois termos, o primeiro a gente soma e o segundo a gente subtrai. Bem, eu não vou realizar no segundo, por quê? Porque como aqui é negativo, e desculpa mais uma vez aqui, a gente sempre está acostumado a chamar de x, mas em nosso caso, como nós estamos usando a letra n, aqui tem que ser chamado de n. Ok? Foi bom ter acontecido isso para nos ajudar a recordar isso. Então, como n é um número inteiro, é positivo, maior que zero, então não existe, obviamente, uma quantidade de termos negativa. Então, esta resposta não satisfaz as condições de uma progressão aritmética. Dando continuidade aqui, obviamente, eu encontro a solução, que 60 dividido por 6, isso aqui vai me dar 10. Então, já descobri que o número de termos, retornando aqui, então o número de termos dessa minha PA, aqui, ó, eu tenho 10 termos. Tá? Bem, então qual é o valor de x? Eu vou pegar esse n e vou substituir em qualquer uma dessas duas equações. Vou substituir na primeira, que a primeira para mim é bem mais fácil. Então, x igual a menos 5 mais 6n. Então, x igual a menos 5 mais 6, como são 10 termos, isso aqui vai me dar 55. Então, o valor daqui de x é 55, para que somando tudo isso me dê 280. Vamos agora para 12º, nosso penúltimo exercício. Então, ao efetuar a soma de 50 parcelas, né, desta PA, então nós temos aqui o A1, temos o A2, temos o A3. Então, vamos para a leitura e já conseguimos descobrir aqui qual é a razão dessa PA, ok? Isso aqui vai me dar 4. Continuando, por distração, alguém esqueceu de somar a parcela A35. Então, não somou. Então, qual foi a soma encontrada? Bom, então nós temos duas vertentes aí.
Primeiro, nós temos que saber que termo que é esse A35. Segundo, temos que calcular a soma, considerando que ele entrou. E depois, subtrair da soma total esse valor do 35. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar que parcela que é essa, lembrando a fórmula do termo geral, né? Então, o último termo, no meu caso, eu vou considerar o A35, apesar de falar que são 50 parcelas, mais N menos 1 vezes R. Então, o A35 vai me dar 202 mais N, que é a posição que o A35 se ocupa, vezes 4. Isso daqui vai me dar 34 vezes 4. Então, resolvendo diretamente, o meu A35 deu 338, tá? Porém, lembrando o exercício anterior, a soma de termos de uma PA, eu preciso do último termo, eu preciso saber quem é meu AN. Neste caso, são 50 parcelas, então eu preciso saber quem é meu A50. Também não me foi dado o A50. Eu vou calcular aqui o meu A50, da mesma maneira que eu calculei meu A35. Então, meu A50 vai ser 202 mais a posição que o A50 está, que é a posição 50. Eu vou ter 202 mais 49 vezes 4. Então, meu A50 vai me dar 398. Bom, vamos fazer aqui no cantinho apenas para que a gente possa recordar, né, a fórmula da soma do termo geral. Então, já temos o A1, já temos o AN e temos o número de termos, ok? Então, vamos lá. Então, vamos calcular o AN, que no meu caso eu vou calcular a soma total desses termos, né? Que é o A1, que nós vimos que vale 202, mais o A50, que nós já calculamos, que nós não tínhamos, 398, dividido por 2, vezes o total de elementos, que é 50, ok? Então, resolvendo isso, nós vamos ter que a soma de todos os 50 termos vai dar o quê? 600 dividido por 2 vezes 50. Obviamente, né, simplificando esta expressão, 600 por 2, né, vamos achar 300. Então, vamos ter aqui 300 vezes 50. Então, a soma dos 50 termos vai me dar 15.000. Ótimo. O problema é que a pessoa esqueceu de somar a 35ª, então o valor não é 15.000. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar agora este valor de 15.000 e subtrair do valor que foi dado aqui, ó, que a gente descobriu, do A35. Então, vamos tirar aqui menos 338. Então, a soma que foi encontrada é 14.662. Tá? Ótimo. Calculando a soma dos números inteiros positivos inferiores a 501 e que não sejam divisíveis por 7. Então, vamos começar justamente o problema pela negação, né? Calcular, primeiramente, quantos números primeiro são divisíveis por 7, para depois calcular a soma disso. Então, nós temos que o primeiro número divisíveis nessa condição, por 7, nós vamos ter aqui que é o 7, e até 501, que seja inferior a 501, é o 497. Então, recordando o termo geral da minha PA, que nós temos colocado aqui incessantemente, substituindo estes valores, nós vamos descobrir quantos termos são divisíveis por 7 nesta caso do problema. Então, passo o 7 para a minha esquerda e faço também a minha distributiva. Então, aqui vai dar 490. O menos 7 do lado direito vem ao meu lado esquerdo. 497, que é igual a 7n. Pois bem, então aqui já descobrimos quantos elementos são divisíveis por 71. Então, neste caso, valores menores que 501, eu tenho 71 que são divisíveis por 7. Então, qual é a soma
somente desses elementos divisíveis por 7. Então, o primeiro, 7, mais o último, 497, divisível por 2, vezes o total de elementos que tem. Então, a soma para esse caso vai me dar 504 vezes 71 dividido por 2. Então, eu tenho que 17.892 é a soma de todos os números divisíveis por 7 inferiores a 501 que seja inteiro positivo. Mas não é isso que o problema pede, ele quer cálculo da soma de todos os números menores que 501 inteiro que não sejam divisíveis por 7. Como eu comecei pela negação, agora eu vou ter que calcular a minha solução. Então, eu sei que a soma de todos os números menores que 501 inteiros positivos dá 17.892. Só que agora eu preciso calcular todos os números, né? Menores que 501 inteiros positivos. Então, neste caso, todos os números que eu tenho 1, o 2, o 3, assim vai até o 500. Porque como é inferior a 501, né, eu não posso colocar. E vocês podem observar que a razão aqui é de 1 em 1. Então, vou calcular agora a soma desses 500 termos que está compreendido entre 1 e 500. O primeiro termo é 1, o último é 500 e o número de termos também é 500. Por quê? Se eu fizer 500 menos 1, dá 499. E aí, sempre quando eu faço esta subtração, eu descarto o primeiro elemento. Mas ele faz parte do conjunto, então ele tem que entrar. Então, a soma desses 500 elementos vai me dar 501 dividido por 2 vezes 500. Como eu já havia realizado esse exercício em uma folha à parte, o total da soma vai dar 125.250. Bom, então a soma dos 500 termos dá isso. Então agora vamos ao que o problema pediu, que é justamente eu calcular qual é a soma de todos os termos menores que 501 que não sejam divisíveis por 7. Então 125.250 menos 17.892. Então a soma total me deu 107.358, ok? Um abraço a todos, revejam os conteúdos, refaçam e muito obrigado.